Bom dia, então, pessoal, agora sim gravando. Sou o professor Jonas Tibola, tá? Então, vou ser professor de vocês na disciplina agora de Eletrônica 1, tá? Como eu estava falando antes, acredito que todo mundo já fez alguma disciplina semestre passado, né? Não tem ninguém que não fez nenhuma disciplina, então todo mundo já deve saber mais ou menos como é que funciona o sistema. A aula vai ser vai ser sempre pelo Meet, tá? Nesse horário, tá? O horário oficial da disciplina é 7h30, mas vamos começar às 8, tá? Porque igual fica muito cansativo, igual se a gente tocar às 5 horas da semana, né? Seriam 5 horas, né? 3 horas na terça e 2 horas na quarta. Então a gente tira meia hora ali na terça e meia hora na quarta, tá? Ficar um pouquinho mais leve. Hoje, hoje seria 1h30 de aula, daí a gente toca direto, acho que 1h30, e daí na quarta, na terça-feira, a gente faz um intervalinho no meio. Né? Então as aulas são todas por aqui, fica gravado, coloco sempre o link no YouTube. Tá? Daí fica no YouTube, vocês assistem a hora que vocês querem, na velocidade que vocês quiserem lá. Depois, se querem assistir de novo, coloca na velocidade mais rápida, não tem problema. Tá? Aulas vai ser então nesse horário, vai ter sempre listas de exercício, acredito que vai ser menos listas do que foi no semestre passado, tá? Porque não tem tanta... O conteúdo aqui é menor, tá? Menor do que o semestre passado, e quem já fez circuitos, como eu já conversei antes, alguns não fizeram circuito, vai ser um pouquinho mais puxado, tem que dar uma estudada por fora, tá? Para conseguir acompanhar, vai ser puxado, mas acho que dá para fazer. E, no geral, assim, tem menos conteúdo do que Circuito Zoom, tá? É um conteúdo diferente, né? A gente começa a entrar na área mais técnica, a maneira de estudar é diferente, né? Circuito Zoom é fazer exercício, né? Aqui em eletrônica já tem mais simulação, já tem mais... Os exercícios, em geral, eu acredito que são até mais fáceis do que Circuito Zoom, tá? Não é motivo para não estudar, tá? Apesar disso, é uma disciplina muito importante, tá? Muito, muito importante. Vocês vão usar esses componentes, né, que nós vamos ver agora no curso todo, na vida toda de vocês, na área de eletrônica, tá? Então, essa é a primeira de 3 eletrônicas, tá? São 3 eletrônicas. Então, essa primeira é uma mais básica, a gente vai ver diodo até transistores, né? Todos os tipos de diodo, são vários, né? Então, tanto a eletrônica 1, a 2 e a 3, que sou eu que leciono também as 3 eletrônicas, né? Então vocês vão me ver ainda por esse semestre, mais um ano ainda depois, tá? Vocês vão me ver até o 4º semestre. Geralmente sou eu, né? Mas pode mudar. Então, nessas aulas, vocês vão, na verdade, cada vez aprender componentes novos, né? Elementos eletrônicos novos, né? Por exemplo, diodo, transistor, tiristor, amplificador operacional, mais lá para frente, né? Então, a eletrônica 1, vocês vão ver diodos, tá? Que são vários, e transistores, tá? E circuitos com esses elementos, tá? Então, a gente vai mudar a posição deles e vai fazer circuitos específicos, né? Que fazem determinadas funções. Né? Então, enquanto circuito Zoom, a gente só resolvia o circuito por resolver, né? Tipo, a gente não pensava tanto assim no futuro, né? O que a gente poderia fazer depois. Agora a gente vai pegar aquele conhecimento e vai usar para resolver circuitos eletrônicos, tá? Que vocês vão ver que quando a gente fala assim, qual a diferença no circuito elétrico e um circuito eletrônico? Circuito elétrico é o que vocês viram no semestre passado, né? Tem resistor, capacitor, indutor e fontes, né? Tensão e corrente. Um circuito eletrônico, ele vai ter todos esses elementos, mais os componentes eletrônicos, que são diodo, transistor, né? Assim por diante. Tá? E como é que a gente resolve esses circuitos com diodos e transistores? A gente faz um equivalente desses componentes em componentes básicos, né? De resistores e fontes. Tá? Então, no final, vira tudo circuitos. Tá? Então, esse aqui é o que nós vamos fazer. Tá? Alguma dúvida? Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem para perguntar. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho da ementa da disciplina, pessoal. Tá? Então, a ementa da disciplina deixa eu ver, são 7 unidades. Tá? A primeira unidade a gente vai matar hoje já. Na verdade, até quase por aqui a gente vai hoje. Então, é mais uma introdução geral, né? Evolução da eletrônica. Tá? Daí, depois a gente vai começar a falar, hoje também já, um pouco sobre o diodo. Tá? O que é o diodo semicondutor, as polarizações, o funcionamento, tá? E daí na próxima aula, acho que já na próxima aula a gente já vai começar a ver os circuitos com fazer um circuito
que tenha uma função, né? No caso que nós vamos ver aqui no início, vai ser os circuitos para fazer conversão de tensão alternada em contínua, né? Que são os retificadores, tá? Então nós vamos ver três tipos de retificadores, depois alguns outros circuitos que são um pouquinho mais específicos, que a função deles aqui não é nem tanto utilizar eles, mas é mais interessante a gente aprender como é que eles funcionam para a gente, na verdade, estudar o diodo, tá? Então essa é mais a função. Aqui eu acho que são 2 ou 3 aulas também, circuito ceifador, grampeador e multiplicador de tensão, tá? Depois a gente vai ver alguns diodos específicos, né, que é o diodo emissor de luz, que é o LED, né? Fotodiodo, diodo Zener, que esse aqui são umas 3 aulas, tá? Que envolve essas 2 etapas aqui. Diodo Schottky, que é um diodo específico. Varicap e termistores, daí são diodos mais específicos ainda, tá? Que são falados mais rapidamente, tá? Depois, fontes de alimentação, transformador, filtragem capacitiva aqui, que é bem importante também. Varistor, fusível, relé, ok? E daí depois a gente vai para a última etapa, que a gente vai falar sobre transistores, tá? Transistor bipolar, tá? Regiões de funcionamento, transistor Darlington, transistor operando como amplificador, transistor operando como chave, reguladores lineares, imitador de corrente, funcionamento de relés, e assim por diante, tá? Então, essa etapa aqui, pessoal, de 7, ela é bem um pouco mais extensa que as outras. Então, quase metade da disciplina é a unidade 7, tá? Que eu acho uma das mais importantes. E daí, lá em eletrônica 2, a gente ainda tem mais uma unidade de transistor bipolar. Então, o que a gente vai estudar de transistor bipolar não se encerra em eletrônica 1, tá? Ele continua lá em eletrônica 2. Então, aqui nós vamos ver apenas a aplicação em corrente contínua, né, em operação CC, e daí em eletrônica 2 é tensão alternada, né? Seria os amplificadores de áudio, por exemplo, fica lá na eletrônica 2. Tá? Ganho de tensão alternada, ganho CA, né? Os amplificadores de potências maiores, os amplificadores de potência classe A, classe AB, e assim por diante, fica tudo lá na eletrônica 2. Tá? Ok? Então, moral da história, eletrônica 1, pessoal, é uma disciplina uma disciplina básica, tá? Uma disciplina básica, aí, mas muito importante, tá? Beleza, dúvidas aqui? Acho que não tem nenhuma mais uma questão aqui. Uma dúvida, não sei se alguém de vocês já tinha olhado a ementa da disciplina antes, mas é basicamente isso aí, tá? Então, isso aí vão nossas 15 semanas de aula, 2 aulas por semana, aí a gente consegue fazer todo o conteúdo aí. Claro que se tivesse aulas práticas seria melhor ainda. Essa aqui a gente tem, são 15 semanas, a gente faz pelo menos umas 8 aulas práticas, faria, né? Onde a gente pega cada um desses componentes, liga lá no laboratório e faz eles funcionar, tá? Mas se Deus quiser, semestre que vem a gente volta, tá? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Professor, nas aulas práticas a gente vai poder queimar LED? Não tem muitos. Não pode queimar. Eu queimo um para mostrar para vocês, mas vocês não podem. E capacitor? Pastor também não pode queimar. Não, talvez eu queime um para vocês verem o que acontece. É bem interessante. É uma aula interessante. Já aconteceu nas aulas, já. A gente já queimou. Por gosto também. Não foi sem querer. Tá. Assim, ó. Se ele só queimar, não é legal. Ele tem que explodir. Se ele não explodir, não vale. Tá. Dá um jeito. Dá um jeito. Não, mas é legal vocês ver essa experiência aí. Eu acho que eu mostrei no semestre passado, na aula de capacitores, o vídeo, né, do capacitor explodindo, né? Mas ao vivo é melhor, né? Ao vivo é melhor. Desde que não esteja ninguém na frente. Tanto tempo sem aula nos laboratórios lá, deve ter uns 20 capacitores lá para explodir, sobrando. Tem. Não, vamos fazer. É legal, isso é legal. Então não pode ficar ninguém na frente, porque ele vira um projétil, né? Vai ficar um capacitor desenhado na testa, assim. Então. Beleza? Então tá. Mais alguma dúvida? Tá, das avaliações, pessoal, aqui vão ser tarefas, mesmo sistema do ano passado, do semestre passado. Então vai ser lista de exercício, vou pedir tarefas para vocês entregarem. Acho que são umas 5 listas, são bem menos. E daí cada lista divido entre umas 2, no máximo 3 tarefas, para você sempre me entregando alguma coisa a cada semana ou a cada 2 semanas, pelo menos,
para você sempre ficar estudando, né? Não pode deixar acumular muita coisa. Eu não gosto dessa história de faz 2 provas no semestre, que senão vocês só vão pegar o material para estudar lá na véspera da prova. Então, como vai ter sempre tarefas semanais ou a cada 2 semanas, então vocês vão pegar e vocês vão ser forçados a estar sempre estudando, tá? Não adianta estudar 2 vezes no semestre que vocês não aprendem nada, tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos começar a disciplina de eletrônica 1, tá? Então vamos lá, agora vocês estão, na verdade, entrando no curso de verdade, né? Porque o nome do curso é Eletrônica Industrial, né? Então, o que é eletrônica, pessoal? Tá? Eletrônica é o estudo de circuitos elétricos, né, que envolve elementos ativos, tá? Que são diferentes dos elementos passivos que vocês estudaram lá em circuitos 1, tá? O que são elementos passivos, primeiro, né? Elementos passivos são os elementos que vocês já estudaram, resistores, capacitores e indutores. Esses são elementos passivos, eles só reagem à tensão e corrente aplicada neles, tá? Em contraste, existem outros tipos de elementos chamados elementos ativos, tá? Que são os circuitos integrados, transistores e assim por diante, tá? Então, a eletrônica ela vai usar os circuitos passivos e os ativos também, tá? E a eletrônica, pessoal, ela se divide basicamente em duas, tá? Em eletrônica digital e eletrônica analógica, tá? A eletrônica digital, acredito que vocês já viram bastante na disciplina que vocês tiveram no semestre passado, tá? Que era acho que é organização de computadores, acho que é. Não lembro como é que é o nome da disciplina. Não é circuitos digitais, né? Acho que é outro nome. Não lembro agora. Sistemas digitais, né? Que eu acho que era com o Douglas, tá? Então, em sistemas digitais, vocês veem lá as portas lógicas, flip-flop, não sei se foi nessa disciplina ou é na próxima agora, mas vocês vão ver também. Então, o flip-flop vai ser nessa, parece. tá, então flip-flops é A nessa gente viu disciplina. só um básico a princípio. Tá. Mas lógica booleana vocês viram, né? Sim. Tá. Então, a lógica booleana que vocês veem lá são aplicadas em circuitos digitais, onde você só tem nível lógico 0 e 1, tá? 0 e 5 volts, 0 e 3,3 volts. Então, ela não tem estados intermediários, né? São apenas 2 estados possíveis, ok? Então, essa é a definição de eletrônica digital. Já na eletrônica analógica, não. Na eletrônica analógica, vocês têm todos os níveis de tensão e corrente dentro dos limites de cada componente, tá? Então, aqui vocês vão estudar diodos, transistores, resistores, capacitores também, né? E a gente precisa usar leis de Kirchhoff para resolver esses circuitos, tá? Lá em circuitos digitais, vocês usavam a lógica booleana, aquela tabela verdade, né? Que era uma matemática diferente, né? Aqui não, aqui a gente vai usar leis de Kirchhoff. Malhas e nós, tá? Um pouco mais de malhas até do que nós. Ok? Beleza? Então, aqui nós vamos começar na eletrônica analógica. As 3 eletrônicas que vocês têm aqui, que é a eletrônica 1, 2 e 3, as 3 são eletrônica analógica. Tá? Então, vocês vão ficar... enquanto que na eletrônica digital são basicamente 2 sistemas digitais, eu acho que sistemas digitais 2, se não me engano. São 2 de digitais e 3 de eletrônica analógica. E depois ainda tem outras eletrônicas, que é a eletrônica de potência 1 e 2, tá? Que não deixa de ser uma mistura das duas, né? Só que ela também só tem níveis... até tem a parte analógica e a parte digital junto. E também tem a parte o próprio nome diz eletrônica de potência, né? Ela trabalha com tensões e correntes mais elevadas. Tá? Aqui, eletrônica analógica, nós vamos trabalhar sempre com baixa tensão, né? Os transistores aqui vão trabalhar sempre, sei lá, menos de 50 volts. No máximo 100 volts, dependendo do amplificador lá em eletrônica 2. Tá? Então, é sempre tensão baixa. Tá? Em alguns circuitos, até correntes mais elevadas, tá? Mas tensões geralmente mais baixas. Tá? Ok? Então, o foco da nossa disciplina é a eletrônica analógica. Tá? Falar um pouquinho da história, pessoal, tá? Tá na ementa, tem que falar, né? Mas é interessante se saber um pouquinho da evolução, né, da eletrônica, tá? De onde é que começou a eletrônica, tá? Então, a eletrônica em si, pessoal, ela começou lá atrás, lá em 1908, mais ou menos, tá? Com o surgimento da válvula, tá? A válvula termiônica, que é esse componentezinho aqui, tá? Esses componentes aqui, pessoal, eles podem funcionar tanto como diodos como transistores, tá? Só que eles funcionam com um princípio diferente, tá? É a chamada válvula termiônica, ou também chamada de tubo de vácuo, tá?
Ela foi inventada lá em 1908 por esse cara aqui, o Lee De Forest, tá? E que foi muito utilizado em circuitos de rádio e televisão, tá? Então, se vocês ainda existem, pessoal, o pessoal consegue restaurar esses rádios mais antigos, né? E muitas vezes amplificadores de áudio. Tá? Na verdade, os amplificadores de áudio, existem mais amplificadores de áudio a válvula hoje do que na época, tá? Porque ele tem algumas características que o pessoal que trabalha com som, tá, gosta muito do som produzido pelo amplificador de áudio, amplificador valvulado. Tá? Que ele tem uma distorção no áudio que ela é gostosa de ouvir, assim, o som fica mais quente, que é a expressão que eu já ouvi falar. Então, e além disso, o amplificador ele é bonito. Essa válvula aqui, ó, pessoal, ela tem a grade, né, que é onde é feita a polarização. Ela precisa trabalhar numa certa temperatura, então ela aquece e ilumina. Então acaba que ela fica vermelha aqui e emite luz, tá? Então ela fica um componente bonito. Geralmente em amplificadores de áudio o pessoal deixa essa ponta da válvula para fora do amplificador, né, para todo mundo ver que é valvulado, né, e para ver a luz emitida ali. Então ele é um componente bem interessante. Ele funcionou durante muitos anos, sei lá, 50 anos da eletrônica, aí foi 60 anos, foi tudo feito com válvula, 100% com válvula, tá? Só que ele, apesar de ter essas vantagens, né, que na verdade no início só tinha válvula, né, não tinha concorrência, não existia o transistor ainda, não existia o diodo ainda. Então a válvula reinava absoluta, tá? Só que o que aconteceu? A válvula, ela tinha uma desvantagem que ela era muito grande, tá? Então, dentro todo esse invólucro aqui, que é mais ou menos desse tamanho, ele tem ali acho que um ou dois transistores ali dentro, tá? Então, ele é um componente muito grande e ele consome muita energia, tá? Por quê? Porque ele tem que trabalhar quente, ele tem que aquecer para funcionar. Então, ele emite muito calor, ele aquece. É bem mais complicado de trabalhar com a válvula, tá? E daí, o que aconteceu? Os equipamentos gastavam muita energia. Então, sempre existia essa busca, né, por algum componente que fosse substituir a válvula, né, para conseguir evoluir mais a eletrônica, tá? Então, a válvula reinou absoluta por muitos anos, até que na década de 40, né, a válvula evoluiu bastante ainda, só que daí sempre tem essa busca, né, por novos materiais, novas maneiras de fazer a mesma coisa que a válvula fazia, tá? Daí, no dia 16 de dezembro de 1947, né, na Bell Telephone, tá, esse carinha aqui, o John Barden, o Walter Hauser Brettin, ele inventou, então, o primeiro transistor, tá, que foi um transistor bipolar, tá, que vai ser o transistor que nós vamos estudar nessa disciplina, tá, na unidade 7 lá no final, tá. Então, esse no componente novo, pessoal, aqui o primeiro, né, foi feito numa forma meio gigante aqui, né, porque não existia a microeletrônica ainda, não existia como pegar e miniaturizar ele ainda, tá? Mas o próprio inventor, ele já vislumbrou que isso aqui já poderia ser utilizado, já poderia ser miniaturizado, tá? Então, já foi um grande avanço, e daí eles viram que apesar do componente ser grande, ele poderia ser diminuído de tamanho, e eles já viram que ele gastava muito menos energia, então já foi um grande avanço para a época, tá? Aí, logo depois desse transistor bipolar, surgiu outros transistores, né, que foi o MOSFET, tá, que é o que nós vamos estudar lá em Eletrônica 2, tá? Também surgiu mais ou menos nessa época, só que ele ficou meio de segundo plano, tá? Não foi dado tanta atenção para ele, só depois que ele voltou, tá? Em 59, depois ele voltou, e hoje todos os transistores dos processadores que a gente tem nos computadores da gente utiliza a tecnologia FET, tá? Que é o transistor de efeito de campo. O transistor bipolar, ele está cada vez sumindo mais, assim, nessa parte de digitais, pelo menos. Ele tem ainda bastante aplicação, mas ele é bem menor já do que a FET, tá? Daí, em 58, desenvolveu o primeiro circuito integrado, né, que é da Texas Instruments, que a gente usa bastante, os componentes da Texas Instruments, que são muito bons. Então, em 58 saiu o primeiro circuito digital, circuito integrado, né, consistindo de um transistor e 3 resistores e um capacitor, tá, fazendo um oscilador, que nós também vamos estudar lá em Eletrônica 2, Eletrônica 3, na verdade. Em 1960, então, o MOS começou a ser utilizado mais como circuitos integrados, né, em circuitos digitais. Em 70, a Intel lança a primeira memória RAM, tá? Em 71, surgiu o primeiro microprocessador no mundo, tá? Então tem que ver 71, né, pessoal? Olha, fala
pouquíssimos anos, né? 30, 40 anos aí que foi, 40 anos que foi inventado, né, o primeiro microprocessador, e olha onde é que a gente já chegou hoje, tá? Ok, então 71 já começa a melhorar a questão de energia, tá? Energia, da tecnologia NMOS, né, que é um tipo de transistor MOS, tá? Que aumentou mais a velocidade ainda. Depois surgiu o primeiro processador de 8 bits, que é o Intel 8008, tá? Tinha uma frequência de 0,2 MHz, né? Hoje a gente está em gigahertz, tá? E tinha 3.500 transistores, tá? 3.500 transistores dentro de um processador, tá? 10 anos depois, já tinha 134 mil transistores, tá? Já tinha subido a frequência aí para quase 12 MHz, e o tamanho do transistor já era de 1,5 micrômetros, tá? 1,5 vezes 10 a menos 6 metros. Então, isso aí já é menor que um fio de cabelo, praticamente, tá? Então, em 2002 já foi lançado o Pentium 4, que tinha 500 milhões de transistores, tá? Tecnologia 130 nanômetros, tá? Depois o i7 aqui, pessoal, em 2014, ó, já tem 1,4 bilhões de transistores, tecnologia de 22 nanômetros. Em 2017 já são 19 bilhões de transistores, tá? Tecnologia de 14 nanômetros, tá? E assim por diante. Aqui a largura do fio do cabelo é 70 micrômetros, tá? Então esse carinha aqui, ó, muito mais... O primeiro microcontrolador já tinha um tamanho que era muito menor que o fio do cabelo, tá? Ok? Então, e hoje, aqui a tecnologia em 2017 era 14 nanômetros, hoje, onde é que a gente já está? Já está na tecnologia de 5 nanômetros, se não me engano, tá? Mas, professor, isso aí já não é o máximo? É. Tinha um boatos que é o máximo, que chegou já no limite. Eu acho que, se não me engano, acho que é a AMD que está chegando já na tecnologia de 5 nanômetros, a Intel ainda está patinando, mas ela também já está indo para 5 nanômetros, e abaixo disso ninguém sabe, né, se vai, a princípio, por que não tem como fazer um transistor menor que isso? Porque o tamanho do transistor, pessoal, ele já está ficando quase o tamanho de um átomo, tá? Então, vocês vão ver ali o que é um transistor depois, mas o transistor ele precisa ter um canal onde a corrente vai passar aqui por esse canal. O que acontece? Uns 5 nanômetros, pessoal, esse canal aqui tem, sei lá, 20 átomos de largura, tá? Então, o canal ele é tão estreito, tá? Que daí, e ele é tão pequeno, que o que acontece? As leis da física que a gente usa aqui, lei de Ohm, corrente elétrica passando por um condutor ali, isso aqui não funciona mais. Você já está num nível quântico, tá? Você não garante mais que o elétron está naquele local ali, passando naquele local. Ele pode simplesmente pular para um canal ao lado e voltar, ou ficar lá, é outra lógica, entra na lógica quântica, onde você não consegue mais determinar o estado das coisas, tá? Então fica muito complicado. Daí que surge toda a ideia de tentar fazer um computador quântico, que daí é outra história. Que daí não vai usar a lógica binária, não vai usar 0 e 1, é outra coisa, tá? Lá o pessoal está evoluindo bastante nisso aí, o Google e tem outras empresas também que já têm computador quântico. Não funciona 100% como deveria ainda, porque é muito complicado. Tá? A taxa de erro onde que eles têm que manipular ainda é muito alta. Então, eles não conseguem fazer nada assim muito útil ainda com o computador quântico, mas está evoluindo muito. E se comparar como foi aqui para os transistores convencionais, a gente está só começando. Ainda vai, sei lá, 20, 30 anos para a gente chegar em algo útil aí. Tá? Ok? Mas o que acontece? Quando você está fazendo processadores, pessoal, vocês estão vendo ó, que sempre foi aumentando o número de transistores, ó, 3.500, 134.500, bilhões. Ó. Então, por que é feito isso? Porque para aumentar o poder de processamento, é interessante que os transistores sejam cada vez mais transistores, é importante, mas a distância entre eles, quanto menor, melhor. Tá? E geralmente também a gente diminui a tensão de operação dos transistores. Com isso, a gente gasta menos energia, né? O transistor esquenta menos, tá? Por isso que a gente pegar eu lembro que o meu primeiro computador foi lá no ano 2000, se não me engano, que era um AMD K62, e ele era 500 MHz, pessoal. E aquele negócio esquentava muito, muito. Eu não sei quanto que era a potência dissipada no processador, mas devia ser uns 50, 100 watts, tranquilamente, tá? E era 500 MHz. Hoje, qualquer computador agora trabalha em, sei lá, 2, 3, 4 GHz,
e dissipa, sei lá, 10 watts, 15 watts. Né? Então, quanto menor o tamanho do transistor, né, e menor a tensão aplicada nele, a tensão de trabalho, menos ele vai aquecer. Tá? Isso possibilitou a gente pegar e botar um processador muito poderoso, digamos, dentro de um celular. Tá? E tu vê que o celular praticamente não aquece. Né? O processador hoje de um computador também, se pegar um... claro, não vai pegar um computador para jogos, né, que tem geralmente potências maiores, mas se você pegar um processador, um computador mais simples, né, ele simplesmente não aquece. Né? Se você pegar o Apple Air, por exemplo, ele não tem nem ventoinha. Ele só tem dissipação passiva, só tem um dissipador e ele dissipa para a carcaça dele e não precisa nem de ventilador, né, de cooler. Tá? Por quê? Porque ele é feito de uma maneira que ele é otimizado para essa questão térmica, né, não aquecer muito. Tá? Ok? E sem contar a velocidade, né, do processamento que surgiu lá, que aumentou muito, né, com esse aumento de transistores também. Tá? Ok? Então aqui é uma área que dá para ficar falando o dia inteiro dessa parte aqui, mas não temos tempo. Tá? Ok, pessoal? Então vamos lá, a gente está falando um pouquinho da história, né? Vamos começar agora a falar dos materiais, né? Esses materiais que a gente utiliza nesses componentes eletrônicos, tá? Então isso aqui, pessoal, eu já falei para vocês lá na disciplina de circuitos 1, tá? Que existem dois tipos de materiais que são bem importantes, né? Que são os condutores, né? Condutores e os isolantes. Tá? Qual que é a diferença entre um condutor e isolante? O condutor, pessoal, ele possui um excesso de elétrons, tá, na última camada de valência. Tá? O que é a camada de valência? Temos lá os prótons e os nêutrons, né, num átomo, né, e nós temos a nuvem eletrônica, né, os elétrons ao redor. Essa nuvem eletrônica, pessoal, ela existe em camadas, né? Vocês vão ter as camadas que vocês veem lá em química, acho que do ensino médio também, tem a camada sp1, sp2, são as camadas de valência dos átomos, tá? Então, na primeira camada podem ter 2 elétrons, na segunda camada 8, e assim por diante. Tá? Não é linear aqui, eu não lembro qual que é o outro, só lembro dos 2 primeiros. E daí, o que acontece? Essas camadas, pessoal, elas só podem existir quando elas estão completas. Então, na primeira camada tem que ter sempre 2 elétrons. Se não tem 2 elétrons ali, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, o átomo de hidrogênio ele tem um próton, né, e um elétron. Tá? Então, esse elétron, pessoal, ele está aqui ao redor, ele está numa camada aqui que teria que ter 2, okay? Só que só tem 1. Tá? Então, o que ele faz? Ele se junta com outro átomo de hidrogênio e compartilha um elétron com o outro. Por isso que a gente não vê uma molécula de hidrogênio somente um H. A gente sempre tem um H2. Tá? Por quê? Porque um átomo de hidrogênio juntou com o outro, tá? E ele está compartilhando um elétron com o outro. Tá? Por isso que a gente nunca vê um átomo de oxigênio sozinho. A gente sempre vê um O2. Tá? Então, por que O2? Porque o oxigênio, pessoal, ele tem 4 elétrons na camada de valência, na última camada. Né? Então, ele se junta com outro átomo de oxigênio, tá? E ele compartilha 4 de um e 4 do outro. Então, as suas camadas ficam cheias. Tá? Ok? Então, o que acontece? Existem alguns materiais, por exemplo, os materiais metálicos, tá? Que eles sempre têm vários elétrons livres na última camada, né? Na camada de valência. Tá? Então, como a camada ela tem excesso de elétrons, esses elétrons podem pular de um átomo para o outro e formar um fluxo de elétrons, que a gente chama de corrente elétrica. Né? Então, existem vários materiais, os mais comuns são os metais, tá? Ferro, alumínio, zinco. Todos os metais têm essa característica, tem elétrons livres, então permite a passagem de corrente. Tá? Em contrapartida, existem outro tipo de materiais que são os isolantes, tá? Ou de elétricos também. E os elétrons que formam, então, esses materiais, a última camada ela não tem mobilidade, eles não estão livres para pular de um átomo para o outro, digamos assim. Tá? Então, eles são mais fortemente ligados ao núcleo. Tá? Então, por exemplo, materiais como isopor, borracha, madeira, seca, vidro, entre outros, eles não têm esses elétrons livres na última camada, então eles não conduzem corrente. Tá? São isolantes. Okay? Então, os materiais são basicamente classificados nesses 2 tipos. Tá? Só que existe um material intermediário, tá? Que são os chamados semicondutores. Tá? O que são semicondutores?
são materiais que possuem propriedades intermediárias, tá? Entre condutores e isolantes, tá? Então, as condições físicas às quais o material é submetido determinam se ele se comportará como um condutor ou isolante, tá? Então, eles são muito utilizados na indústria de eletrônicos, né? Para a composição de circuitos. O silício e o germânio, tá? Eles são exemplos de materiais com essa característica, tá? Então, esses materiais aqui, que vocês vão ver na tabela periódica, eles estão nessa faixa aqui, ó, tá? Essa faixa aqui circulada, ó. Esses materiais são chamados materiais semicondutores, tá? Então, os materiais que são geralmente metais, conduzem bem a eletricidade, eles estão mais ou menos nesta região aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos o ferro, cobalto, níquel, tá? Cobre, zinco, né? São materiais metálicos que têm excesso de elétrons na última camada, tá? Já nesses materiais circulados aqui em preto, eles são materiais que a gente chama de semicondutores, tá? Eles estão entre os materiais que são aqui condutores, tá? E esses materiais que estão mais à direita, né? Que não são nem... Eles são, na verdade, gases, né? Flúor, cloro, são todos gases, oxigênio, né? Os gases não entram nessa classificação aí, porque não seria possível, né? Então, aqui no meio nós temos ó, o germânio. Existem outros elementos aqui também, ó, o gálio, índio, estanho, antimônio, também são utilizados na indústria de semicondutores, tá? Para fazer aqui o silício e o fósforo, nitrogênio e carbono e boro, tá? O alumínio não é tão utilizado, tá? Mas todos esses materiais aqui, ó, eles são utilizados na indústria de semicondutores, né? Para fabricar componentes, tá? Diodos, transistores, assim por diante. Okay? Carbono e nitrogênio, pessoal, é nos últimos 5 anos que foi começado a utilizar, tá? Os chamados transistores de nitreto de gálio, né? Primeira vez que foi utilizado nitrogênio aí em alguns semicondutores, né? Tá? Mas o germânio, galho, boro, isso aí já é bastante utilizado faz tempo, já, tá? Ok? Então, os semicondutores, então, eles estão nessa zona intermediária, e daí, dependendo, existem as condições físicas que a gente vai aplicar a esse material, ele vai virar ou um condutor ou um isolante, tá? Então, um pouquinho de química, que eu acabei já falando, me antecipando antes ali, né? Então, o que é a ligação covalente? É uma ligação, que é essa ligação que eu comentei com vocês, que é quando acontece o compartilhamento de elétrons entre vários átomos, né? Por exemplo, uma ligação simples de cloro, tá? O cloro, ele tem 7 elétrons aqui, ó, na última camada, que são os azuis, ó. Então, o que acontece? Ele vai se juntar com outro cloro e vai compartilhar um elétron, tá? Ele vai pegar um elétron do outro átomo de cloro para fechar os 8, tá? A água, por exemplo, H2O, ela pega o hidrogênio, precisa de um elétron, tá? E aqui esse outro hidrogênio precisa de mais um elétron, então ele fecha os 8 do oxigênio e fecha os 2 do hidrogênio assim, fechando uma molécula de água, tá? Aqui a ligação de O2 que eu comentei antes, né? Então ela vai pegar 2 de um e 2 do outro e vai fechar a ligação e assim por diante, tá? Ok? Então, essa é chamada regra do octeto, né? A regra do octeto é quando a última camada tem que fechar 8, exceto o oxigênio, né? O hidrogênio que tem 2, né? Daí não é a regra do octeto, mas é uma ligação covalente do mesmo jeito, tá? Ok? Então, ó, baseado nesse princípio, o que o pessoal fez, os cientistas lá fizeram, que descobriram como utilizar os materiais semicondutores? Tá? Eles fizeram um processo chamado um processo de dopagem. Tá? O que é um processo de dopagem? Então, pensem aqui, por exemplo, que nós temos um material, um silício, né? Que seria uma barra de silício. Então, o silício ele tem 4 elétrons na última camada. Para ele ser estável, ele vai precisar pegar um elétrons de outros átomos, né? Para fazer essa ligação. E daí ele vai pegar e vai formar uma rede de um cristal, que a gente chama, né? De silício. Então, vai pegar um de outro, um de outro, um de outro e um de outro aqui, para fechar os 8, tá? Então vai ficar 4 com ele e 4 compartilhados, um com cada elétron, tá? Então aqui o material é estável, ok? Agora, o que é feito, pessoal? Eu pego, dentro desse material de silício aqui, ó, eu vou lá e coloco um átomo de boro, tá? Ou um átomo de fósforo, que é o P aqui, ou o B de boro, tá? Quando eu faço isso, pessoal, por exemplo, se eu colocar um átomo de fósforo, vai acabar que nessa ligação aqui vai sobrar um elétron,
tá? Então, esse elétron aqui é um elétron livre, tá? Então, ele pode ser usado para conduzir corrente elétrica, tá? Agora, se eu colocar um átomo de boro, ele vai pegar e vai faltar um elétron aqui, para fechar a lacuna aqui do boro, tá? Então, isso aqui vai ficar como sendo uma lacuna, tá? É como se fosse uma carga positiva aqui, ó, tá? E aqui nesse elétron é como se fosse uma carga negativa, tá? Uma carga positiva livre e uma carga negativa livre, tá? Então, tanto o elétron quanto a lacuna podem se movimentar, ok? Podem se movimentar. Então, é com isso que surgem os dois tipos de materiais, material P e material N, tá? O que é o material P? Material P é quando eu tenho um boro aqui, por exemplo, tenho uma rede de silício e coloco um átomo de boro ali no meio, tá? Tá, não é um átomo, né? Sei lá, cada 6 átomos de silício eu coloco um de boro, tá? Ou deve ter uma lógica lá, isso aí nem os livros não falam, né? Qual que é a quantidade, né? O que se fala geralmente nos livros é o seguinte: existem algumas circunstâncias que eu coloco mais átomos de boro, outra horas eu coloco menos, né? Que seria a força da dopagem, né? Quando eu falo que um elemento é fortemente dopado, é quando eu coloquei muitos átomos de boro, tá? Ou fracamente dopado, é poucos átomos de boro, tá? Depois, mais para frente, eu vou falar isso de novo, tá? Então, quando eu coloco um átomo de boro numa rede de silício, fica uma lacuna, tá? Essa lacuna é uma carga positiva, tá? Então, essa carga positiva, a gente chama de positivo, seria um material do tipo P, tá? P de positivo, ok? E se eu pegar o silício e colocar um átomo de fósforo, né, o P aqui, ó, tá? Vai sobrar um elétron, que é uma carga negativa, tá? Então, como é negativa, a gente chama isso aqui de material do tipo N, tá? Então, o que é o material tipo N? É uma mistura de silício com fósforo, tá? Silício com alguns átomos de fósforo perdidos ali no meio, tá? O que é um material do tipo P? É uma rede de silício com átomos ou impurezas, né? Muitas vezes chamado de impurezas, tá? De boro, que é colocado ali, tá? Ok? Como é que é feito esse processo? Como é que eu coloco um átomo de boro no meio do silício? Tá? Isso é feito através de um processo chamado de implantação iônica, tá? Que é uma máquina específica que faz isso, tá? Tá além da nossa alçada aqui, tá? Mas isso aí só grandes empresas que possuem, tá? Intel lá, AMD, a Texas Instruments lá, todas elas fabricam esses semicondutores. Então lá existe essa máquina, é um processo bem complicado. Tá? Ok? O que acontece? O que acontece quando eu tenho corrente elétrica passando num material do tipo um material desse de silício aqui, por exemplo, quando eu tenho corrente passando por eles, tá? O que acontece? Se eu posso ter o movimento tanto de elétrons quanto o movimento de lacunas, tá? Quando eu tenho aqui a carga positiva, aqui carga negativa, tá? O que vai acontecer? O meu elétron ele está numa determinada posição aqui, ó, e ele vai passar para o lado para cobrir o espaço de uma lacuna, tá? Então, quando o meu elétron ele vem para esse lado aqui, ó, o que vai acontecer? O elétron veio para cá, ó, tá? E a lacuna vai vir para cá, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Antes a lacuna estava nessa posição, ela veio para cá, ó, tá? E o elétron foi para lá. Então, eu posso ter movimento considerar movimentos tanto de elétrons quanto de lacunas. Tá? Então, os elétrons vão sempre em direção ao terminal positivo, né? Porque ele tem carga negativa, então eles são atraídos pelo terminal positivo. Tá? E as lacunas vão na outra direção, porque elas são atraídas, né? Elas são positivas, elas são atraídas pelo terminal negativo. Tá? Então, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Tá? Ok? Beleza. Tá. Tudo entendido até aqui, pessoal? Sei que eu estou falando meio demais, tem que dar uma pausa de vez em quando para vocês falarem, né? Senão. Um mês sem dar aula, pessoal, o cara se empolga aqui, ó. Começa a falar e não para mais. Então. Tranquilo? Estão comigo ainda? Estão aí? Alisson chegou depois ali, ó. Thiago. Essa parte tá de boa. Tranquilo. Até agora, tranquilo. Tranquilo, tá. Beleza. Então até aí tranquilo. Tá, isso aqui é ensino médio ainda, né? Não saímos muito daí. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós já vimos o que é o material tipo P e o material tipo N. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar os dois. Tá? Então nós temos aqui o material tipo P, tá? Então isso aqui, lembrem,
Eu lembro que quando eu estava na graduação eu não conseguia lembrar essas coisas, né? Mas é muito simples, né, pessoal? Material tipo P é positivo, tá? Material tipo N é negativo. Não sei por que eu complicava, a gente complica as coisas, tá? Material tipo P tem lacunas. Material tipo N tem elétrons livres, tá? Beleza, então aqui, ó, no material tipo P, ele vai ter esses elétrons livres, aqui, ó, essas lacunas, né, que tá faltando elétrons, e no material tipo N tá sobrando elétrons. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois materiais aqui e eu vou juntar os dois, tá? Vou juntar os dois. Quando eu junto os dois, tá? O nome da região aqui, ó, onde vai acontecer a conexão no material tipo P com o material tipo N, a gente chama de junção, tá? Então, isso aqui, ó, é uma junção PN, tá? PN, junção PN, tá? Então, de um lado, pessoal, nós temos lacunas e do outro nós temos elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente juntar os dois, na região de junção, aqui, ó, bem próximo da junção, tem que lembrar, pessoal, que isso aqui ó, tem micrômetros tá? Micrômetros ou nanômetros de distância, tá? Isso aqui é muito pequeno, tá? Muito pequeno. Então, nessa região onde eu juntei os dois materiais, o que acontece? Os elétrons que estavam desse lado vão pegar e se juntar com as lacunas desse lado aqui, ó, tá? Isso vai preencher a lacuna, tá? Vai preencher a lacuna. Então, nós vamos ter aqui ó, um material que não vai conduzir eletricidade, porque as lacunas estão todas preenchidas, tá? A regra do octeto lá tá feita, e daí não tem elétron livre para conduzir eletricidade, tá? Então, nessa região aqui, vai formar uma região isolante, tá? Então, o que vai acontecer? De um lado, nós tínhamos átomos que estavam faltando elétrons e no outro estavam sobrando elétrons. Tá? Então, eles vão se anular e vai acontecer que, como elas vão estar preenchidas, né, eu vou ter mais cargas de um lado e menos cargas de outro. Tá? Desse lado, né, aqui na junção. E isso aqui vai surgir como se fosse uma tensão aqui. Tá? Que essa aqui é chamada tensão da junção, né? Da tensão da junção, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ela também. Tá? Essa região, então, onde os elétrons preencheram as lacunas, a gente chama de região de depleção. Tá? Região de depleção, que é a região onde as cargas foram anuladas ali no meio. Tá? As lacunas foram preenchidas, né? Então, essa região de depleção aqui, pessoal, ela não conduz, tá? É difícil de passar corrente por ela. Ok? Okay? Então, o que acontece? Aparecem íons, né, de um lado, íons positivo de um lado e negativo do outro. Tá? Mas eles são íons que estão com as camadas preenchidas, eles não conduzem bem a eletricidade. Tá? Isso aqui, pessoal, quando eu tenho de um lado a junção P e N, junto as duas e forma uma região de depressão, a gente chama isso aqui de um diodo. Tá? Então, esse cara aqui é o diodo semicondutor, que é o que nós vamos estudar na disciplina. Tá? O que é um diodo semicondutor? É uma junção PN. Tá? É quando eu pego um material P e um material do tipo N e junto eles para formar esse elemento novo aí. Tá? O símbolo desse material aqui, pessoal, é esse aqui. Ó. Tá? Então, nós temos um símbolo que é um triângulo, tá? E um tracinho assim. Muitas vezes vocês podem ver o diodo desenhado assim também. Não preciso pintar dentro. Tá? São equivalentes, os dois símbolos, é a mesma coisa. Ele vai ter aqui, ó, como desse lado é o terminal P, desse lado, então, vai ser o terminal positivo. A corrente ela vai entrar aqui depois, tá? E vai sair aqui. Tá? Então, aqui é o material do tipo P, aqui é o material tipo N, a gente chama de negativo desse lado. Tá? O positivo a gente chama de anodo, tá? E o negativo a gente chama de catodo. Tá? Então, anodo é o positivo, catodo é o negativo. Tá? Precisa saber o que é anodo e catodo? Com o tempo vocês vão acabar lembrando, tá, pessoal? Não precisam decorar assim agora, tá? Mas mais para frente vocês vão acabar lembrando, ok? Mas outra coisa, pessoal, então, como eu já falei, a corrente ela vai entrar desse lado, que eu já vou mostrar por que a corrente entra desse lado. Então, a corrente, ó, vocês têm que olhar sempre para o sentido desse triângulo aqui. Ó. Vocês estão vendo que é uma seta que está apontando da esquerda para a direita? Então, esse é o sentido que a corrente vai entrar. Então, o próprio símbolo já dá um indicativo do sentido da corrente. Tá? Então, se a corrente vai entrar aqui, lembra no resistor, a corrente sempre entrava no positivo. Aqui também.
Então, o positivo fica desse lado aqui, tá? Ok? Então, juntou o material P e N, surge uma camada de depressão ali no meio, tá? E aí que surgem as possibilidades, tá? Que acontece quando a gente aplica uma tensão em cima desse diodo, tá? Então, esse primeiro teste que a gente vai fazer aqui, ó, é o seguinte, ó. Essa tensão aqui, ó, eu vou pegar uma fonte de tensão e vou ligar o positivo da fonte no negativo do diodo, no catodo, ó. Tá invertido, tá? O positivo do diodo no negativo do catodo. Tô fazendo isso aqui, ó. Tá? Ok? Então, o que vai acontecer? Positivo está do lado direito, está desse lado aqui. Ó. O negativo está desse lado aqui. Tá? O que vai acontecer? Nós temos, ó, quando a gente aplica positivo aqui, o positivo ele é conduzido por esse fio aqui e vai ficar aqui, ó, né? E o negativo vai aparecer aqui, ó, em cima da junção PN. Tá? Aqui, ó, pessoal, nós temos elétrons, tá, livres, que são atraídos por esse positivo. Tá? E aqui nós temos cargas positivas livres que são atraídas pelo negativo da fonte. Então a tendência é que as cargas negativas vão para um lado e as positivas vão para o outro. Tá? E daí o que acontece? Se essas cargas estão cada vez se afastando mais daqui para cá, ó, elas não estão indo para o mesmo lado. Se as duas fossem para o mesmo lado, nós teríamos uma corrente elétrica. Mas elas estão se afastando, elas estão se repelindo. Tá? Quando elas se repelem, tá? Na verdade, uma está sendo atraída para um lado e outra para o outro. É como se elas fossem repelidas. Tá? Vocês podem pensar o seguinte: ó, aqui tem cargas positivas e aqui tem cargas positivas. Então, elas estão se repelindo. Ó. Então, elas se afastam. E aqui nós temos, ó, o negativo da fonte e aqui um elétron livre. Então, eles estão se repelindo também. Tá? Então, o que acontece? Essa camada de depressão ela acaba aumentando. Tá? Porque somem as cargas livres que estavam aqui no meio. Os elétrons vão cada vez mais para a direita e as lacunas cada vez mais para a esquerda. Tá? Então, essa região de depressão aumenta. Tá? A tensão, então, que está sendo produzida nessa região de depressão, né, porque é como se fosse uma tensãozinha que aparecesse aqui. Tá? Ela se iguala à tensão da fonte. Então, se eu botar 10 volts aqui, ó, a região de depressão vai ter 10 volts também. Tá? E olha aqui, ó, positivo com positivo, ó. Então, ela tá uma contra a outra, não circula a corrente. Tá? Então, ele é um componente que quando eu boto positivo do jeito que tá aqui, ó, ele bloqueia a corrente. Tá? Então, a gente chama essa região de bloqueio. Tá? Ou também chamada região de polarização reversa. Tá? Ele tá com tensão reversa nele. Tá? Ou seja, está aplicando uma tensão negativa nele. Então o diodo bloqueia. Ele não conduz corrente. Tá? Não é que nem o resistor, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa diferente, né, que vocês estão vendo agora. Quando nós tínhamos um resistor assim, ó, e a gente ligava, a corrente circulava assim. Tá? Se a gente pegava esse mesmo resistor aqui, ó, e invertia, tá? A corrente circulava assim. Então não tinha lado, né? Para qualquer lado ele conduz. O diodo não. Tá? O diodo não. Ele funciona como se fosse uma válvula de direção, assim, uma válvula de água que só deixa a água passar para um lado, para o outro lado ela tranca. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Quando eu estou com uma polarização reversa, ó, o mais ligado no menos do diodo, a corrente não vai circular. Tá? Não vou ter corrente. Tá? Por quê? Porque ela acaba fazendo com que esses elétrons aconteça uma repulsão dos elétrons e das lacunas dentro da região de depressão e essa região aumenta, tá? Lembrando que a região de depressão ela é não condutora, tá? Não condutora. Ok? Então ela não conduz e daí acaba bloqueando o diodo, tá? Beleza? Então ela tá em região de bloqueio, não condução, tá? Acaba que dependendo esse componente aqui, esse diodo, pessoal, ele é um componente comercial. Eu vou lá numa loja lá e compro o diodo, tá? Existem milhares de tipos de diodos diferentes, de construções, de fabricantes. Cada fabricante constrói de um jeito diferente, tá?
o que acontece? De vez em quando, ó, vai ter um elétron aqui que vai conseguir atravessar essa camada de depressão, tá? De vez em quando passa um elétron, tá? Isso com esses elétrons atravessando a gente chama de corrente de fuga. Não era para acontecer, tá? Mas acontece porque é um componente prático, né? Na prática nunca é perfeito a coisa, né? Então essa pequena corrente é na faixa de microamperes, tá? Isso aqui a gente chama de corrente de fuga, tá? Como é uma corrente muito, muito pequena, ela é geralmente desprezada, tá? Mas é bom saber que existe, tá? Ela não é zero. Beleza? Então tá. Depois, entendido aqui? Dúvidas? Falo demais às vezes. Tranquilo? Entendido? Dúvidas? Beleza? Diodo, reversamento polarizado, não conduz. Deu muito silêncio é porque alguém não entendeu alguma coisa. Essa é a lógica, geralmente. Ok, diz o Pedro. Estão comigo ainda, pessoal? Vocês são espírita? Tem alguém comigo ainda? Eu ainda tô aqui. Então aí, tá. De boas, tá. Beleza, então essa é uma região de operação do diodo. Tá? Ele está na região de bloqueio. Depois, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos pegar e inverter a fonte. Ó, tá? Então, ó, voltar para o slide anterior, o positivo estava do lado direito. Agora o positivo está do lado esquerdo. Tá? Agora, o positivo, ó, ele está ligado no positivo do diodo. Ele está nessa região assim, ó. Tá? Então, positivo com positivo. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, né, o positivo da fonte, ó, ele está ligado no material P e o negativo está no material N. Tá? O que vai acontecer? Aqui temos um positivo e aqui nós temos elétrons livres. Tá? Então, esse elétron livre, pessoal, ele vai ser atraído pelo positivo que está lá do outro lado. Então, ele vai tentar ir para a esquerda. Tá? Aqui nós temos, ó, cargas positivas livres. E aqui nós temos o negativo da fonte. Então, eles vão ser atraídos para cá. Ó, tá? Então, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão tender a atravessar essa camada isolante que tem aqui no meio. Tá? Então, lembrando, essa região ali, o pessoal, chamada região de depressão, ela não conduz. Tá? Só que todo material isolante tem uma tensão que, se eu aplicar nele, ele vira condutor. Por exemplo, se a gente pegar a borracha, sei lá, vamos pegar um exemplo aí, se a gente pegar uma borracha aqui e aplicar, botar uma fonte de tensão assim, ó, ela não vai conduzir. Tá? Mas se eu botar aqui 1.000.000 de volts, ela conduz. Tá? Os elétrons vão atravessar pelo meio da borracha. Ok? Se eu pegar uma chapa de plástico, qualquer coisa, sempre existe uma tensão que ela passa a ser condutor. Tá? Aqui também. E essa tensão, pessoal, é em torno de 0,7 volts. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu aplicar aqui uma tensão, ó, pouco maior do que 0,7 volts, esses já vai ter uma tensão suficiente para fazer com que esses elétrons e essas lacunas atravessem, tá? Atravessem essa região isolante aqui no meio. Tá? E daí, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão atravessar e vão circular pelo circuito. Tá? Vão circular pelo circuito. As cargas, as lacunas também podem circular pelo circuito. Tá? Lembrando que quando eu tenho elétrons para um lado e lacunas para o outro, é a nossa corrente convencional. Né? Quando a gente diz assim que a corrente sai do positivo da fonte, a gente está considerando que é como se fosse uma carga positiva. Né? Lembram? Porque a corrente convencional que a gente usa, ela é o contrário do elétron. Tá? O fluxo de elétrons, ele é nesse sentido aqui, ó, né? Nesse sentido aqui. Só que isso aqui é a corrente real, né? Lembram lá do corrente real que a gente viu lá em circuitos? Corrente real é o fluxo de elétrons, ela sai do negativo. Só que a corrente convencional, tá? Convencional, ela é a corrente saindo do positivo. Então é como se fosse cargas positivas, né? Se movimentando, tá? Então, nessa condição aqui, onde eu estou positivo com positivo do diodo e a tensão for maior que 0,7, aí
nós vamos ter fluxo de elétrons e de lacunas. Tá? Vai ter corrente circulando. Tá? Ok? Então, nessa região, a gente chama, é a região de polarização direta. Tá? Então, tem que ter tensão positiva. O VD aqui tem que ser positivo. E ele está na região de condução. Tá? Então, ele está conduzindo corrente nessa condição. Tá? Então, perceberam? É o primeiro elemento que vocês viram até agora que conduz corrente apenas para um lado. Para o outro, ele bloqueia. Tá? E qual que é o lado que circula a corrente? No sentido da seta aqui. Ó. Tá? Então, a seta está para cá, ó, então a corrente vai nessa direção. Para o outro lado, não conduz. Tá? Tá, e o que acontece se eu pegar e aumentar? Eu falei que 0,7 ele já conduz. Se eu botar aqui 2 volts nessa fonte, o que vai acontecer? Se eu aumentar muito a tensão desse circuito aqui, ó, composto apenas por uma fonte e um diodo, o que vai acontecer? Não vai ter nada que limite a corrente. Tá? Então eu vou ter uma corrente muito grande passando pelo diodo, e daí essa corrente pode queimar o diodo. Tá? Então a gente não coloca um circuito apenas com fonte e diodo. Tá? A gente precisa geralmente usar um resistor em série, né, para limitar a corrente. E nós vamos ver a aplicação. Para que a gente faz isso? Tá? Primeiro, a gente está só entendendo como que o diodo funciona. Tá? Então, preciso colocar a tensão positiva para ele entrar em condução. Tá? Ok? Então, ó, o que vai acontecer? Se a gente pegar, então, essa curva, ó, como é que era essa curva aqui, vocês não viram antes, né? Deixa eu limpar aqui. Se eu pegar assim, ó, pegar esse circuito aqui, ó, só de pegar assim, ó, V e a corrente I em um resistor e colocar isso aqui num gráfico, tá? Nesse eixo eu coloco tensão e nessa corrente. Isso aqui, na verdade, eu falei na primeira ou na segunda aula de circuitos. O que acontece? Se eu botar, digamos que seja 1 ohm aqui. Então, se eu colocar 1 volt, eu vou ter 1 ampere, correto? 1 volt vai ter 1 ampere. Eu vou colocar esse ponto no gráfico. Se eu colocar 2 volts, eu vou ter 2 amperes. Tá? E eu ligar isso aqui por uma reta, ó, ligar os pontos, ó, 2 amperes. E se eu colocar aqui, ó, menos 1 volt, eu vou ter menos 1 ampere. Tá? Menos 2 volts, eu vou ter menos 2 amperes. Então, se a gente ligar isso aqui, ó, vocês estão vendo que no gráfico tensão corrente, isso aqui é uma reta? Tá? Como é que é o nome dessa reta? Essa reta é V igual a R vezes I, né? Que é a primeira lei de Ohm. Tá? Primeira lei. Tá? Ok? Aqui no caso eu coloquei corrente ali em cima, daí teria que ser igual a I igual a V sobre R. Tá? Então essa aqui, do jeito, geralmente a gente deixa o Y, o eixo Y na esquerda, tá? Então, o resistor, pessoal, ele tem um gráfico que é uma linha reta no gráfico de tensão e corrente. Ok? Nós vamos ver agora o gráfico tensão e corrente do diodo. Tá? Como é que ele é esse gráfico? Então, esse gráfico ele é assim. Ó, tá? Então, ó, nós temos aqui um diodo assim. Ó, tá? Vou desenhar ele para baixo agora. Então, aqui nós temos VD e aqui nós temos a corrente ID, que está atravessando o meu diodo. Tá? Então, se eu colocar uma tensão pequena, ó, em cima do meu diodo, ó, ele não tem quase nada de corrente. Tá? Quando eu colocar uma tensão maior, ó, cada vez ele vai ter mais corrente. Tá? Só que não é uma reta. Tá? E essa curva aqui, pessoal, é uma curva exponencial, dado por esta equação aqui, ó, tá? Que é chamada equação de Shockley. Tá? Equação de Shockley. Ok? Então, o que diz essa equação? Ela diz o seguinte: se eu colocar tensão positiva, o diodo conduz. Ó, eu tenho corrente positiva. Ó, tá? Eu tenho corrente positiva. Okay? Se eu colocar uma tensão negativa, que é aquela hora que eu inverto a fonte, daí a minha corrente, ó, ela é quase zero. Tá? Ela vale IS. IS é a corrente, aquela correntezinha de fuga, tá? Chamada corrente de saturação reversa. Tá? Essa corrente aqui, pessoal, ela é na faixa de picoamperes ou nanoamperes. Tá? Ela é zero para nós. Tá? Eu coloco aqui para mostrar para vocês, mas ela é aproximadamente zero. Tá? Ok? Então, para tensão negativa, ó,
que eu estou desse lado, ó, a tensão negativa, ele tá o diodo é um circuito aberto. A corrente é quase zero, tá? Quase zero. Agora, quando eu estou no lado direito, com tensão positiva, aí nós temos corrente, tá? Bastante corrente. E daí vai depender do resistor que tiver em série, que eu já vou mostrar depois, tá? Então aqui eu não tenho limite, ó, a corrente até o diodo aguentar, tá? Então eu posso ter 1, 2, 100, 200 amperes, dependendo do tamanho do diodo, ok? Agora, para o outro lado, pessoal, ó, então eu coloquei a tensão negativa, digamos que aqui eu coloquei tipo menos 10 volts e o meu diodo está bloqueado, não está conduzindo. Botei menos 50 volts aqui, ó, ele está bloqueado. Só que vai chegar uma determinada tensão, ó, que ele queima, tá? Então, se eu botar aqui, digamos, menos 100 volts, o que vai acontecer? A minha corrente vai explodir, ó. Ela vai ficar negativa, ela vai conduzir para o outro lado e queima, tá? Ele vai queimar, ele vai se danificar e não vai servir mais para utilização, tá? Ok? Então, ele vai irradiar nessa região chamada corrente de avalanche, tá? E daí que um elétron bate no outro, que carrega mais outro elétron, e acontece uma avalanche de corrente e ele acaba queimando, tá? Existe um diodo específico que trabalha nessa região aqui, que é o chamado diodo Zener. Tá? Isso aqui é chamado região Zener. Esse é outro diodo que nós vamos estudar daqui umas 3 semanas. Né? Tá? Mas, por enquanto, nós vamos se preocupar apenas nessas duas regiões, que é a região de polarização reversa e polarização direta. Tá? Ok? Então, vamos lá. Ó. Essa equação aqui, pessoal, ela é uma equação onde ela tem alguns parâmetros. Tá? ID é a corrente do diodo. Tá? ID, D de diodo. Então, é a corrente que vai circular o diodo. Tá? E S, pessoal, é a corrente reversa. Tá? Que é na ordem de pico, nanoamperes, dependendo do modelo. Tá? Daí nós temos alguns parâmetros. VD é a tensão direta. Tá? Esse N, que é um neta, né, na verdade, ele está aqui, que é o fator de idealidade do diodo. Tá? No caso do silício é 1, germânio eu acho que é 2, se não me engano. Tá? O que mais? E daí tem aqui ó, o VT, tá? Que o VT é essa tensãozinha aqui, ó, que aqui está o valor calculado, que é um K vezes a temperatura dividido pelo Q aqui, que é a carga do elétron. Tá? K é a constante de Boltzmann. Tá? Isso aqui vocês veem lá na física do ensino médio também. Constante de Boltzmann. Tá? Se a gente jogar tudo isso aqui ó, dentro para calcular o VT que vai aqui, ó, isso aqui dá 26 milivolts. É uma tensãozinha chamada tensão térmica. Tá? Mas não vem ao caso. Potencial termodinâmico. Tá? Moral da história. É uma exponencial. Tá? É uma exponencial que vocês vão utilizar aqui. A gente vai usar pouco essa equação. Tá? Mas é bem interessante para ver de onde é que sai. Por que essa curva não é uma linha reta. Né? Ela é uma linha reta porque ela é descrita por essa equação aqui, equação do choque. Tranquilo até aí? Beleza? Estamos quase. Mais 10 minutinhos, 15 minutinhos aí já terminamos. Tá? Ok, deixa eu ver uma coisa aqui antes de seguir. Tá. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver então como é que é esse funcionamento do diodo. Tá? Então, o diodo ele tem essas regiões aí que a gente vai operar o diodo, dependendo da tensão que a gente aplica nele. Tá? Então, eu já falei das regiões ali, mas vamos só mostrar agora em um circuito elétrico. Tá? Então, ó, quando eu tiver um diodo nessa posição aqui, ó, positivo ligado no negativo, tá? Esse diodo ele está então na região de polarização reversa, tá? O que é polarização reversa? Eu estou nesta região aqui, ó. Então aqui eu tenho VD, que é a tensão do diodo, ó, a tensão do diodo é negativa. Digamos que essa fonte aqui fosse de 10 volts. 10 volts invertido vai aparecer menos 10 em cima, vamos dizer que é 10 volts aqui. Se eu fizer uma malha aqui dentro, ó, aqui que a gente começa a usar malhas, tá? O que é malhas para quem colega que não fez circuitos, tá? Malhas, pessoal, eu vou somar as tensões dentro dessa malha e igualar a zero. Tá? Sempre o somatório das tensões dentro de uma malha tem que fechar zero. Então, se eu caminhar aqui dentro, ó, sair desse ponto, ó, cheguei no terminal positivo, ó, mais 10 volts. Mais 10 volts. Cheguei aqui em cima, ó, mais VD. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá?
Então, se eu isolar o VD, vocês vão ver que o VD dá menos 10, tá? Então, nessa região, ó, o VD é negativo, tá? Então, isso aqui é menor que zero. Então, esse cara aqui está em bloqueio, tá? Esse diodo aqui está em bloqueio. Ok? Então, agora o circuito está muito simples, tá, pessoal? Mas depois ele vai complicar um pouquinho mais. E o que é o nosso objetivo sempre? Fazer uma malha e descobrir a tensão em cima do diodo. Se ela é positiva, ele está em condução. Se for negativa, ele está bloqueado. Ok? Então tá. Então nessa primeira teste aqui, ele está nessa região aqui, ó, região de bloqueio. Tá? Depois, se eu colocar o positivo aqui ou no positivo, ó, positivo com positivo, ele está na polarização direta. Tá? Polarização direta. Então ele se comporta como um circuito, um circuito que está em condução. Eu vou ter corrente aqui, circulando. Ok? Agora, eu não vou falar em nível de corrente, porque não tem nada limitando a corrente. Tá? Eu teria que saber um valor específico de tensão aqui. Ó, tá? Digamos que eu tenho aqui, ó, sei lá, 0,8 volts. Tá? Daí isso aqui vai dar um determinado nível de corrente. Tá? Só que geralmente a gente não define a tensão em cima do diodo para calcular a corrente. Tá? A gente assume uma tensão constante e depois calcula. Depois vai ficar mais claro isso aqui, mas por enquanto fica assim. Tá? Bem, é o que acontece. O diodo, pessoal, como ele tem uma equação muito complicada, né? Vou voltar antes aqui nessa equação. Ó. Então, olha como é que era a equação quando a gente está resolvendo um circuito com uma fonte e um resistor. Tá? Nós já sabemos, se a gente for fazer uma malha, a gente já sabe a tensão, né? A gente pode somar a tensão aqui dentro, tá? E na hora de somar a tensão no resistor, a gente já sabe a tensão, é V igual a R vezes I, tá? Então é R vezes I, é uma coisa que depende da corrente, tá? É uma constante vezes a corrente. Só que, e daí a gente soma a tensão. Só que a tensão na equação aqui, pessoal, ela está no expoente, tá? Então eu teria que isolar a tensão aqui, ó, e daí eu teria que passar dividindo, aplicar um ln aqui para tirar a exponencial. Fica um inferno, não dá para fazer isso. Tá? Então a gente não resolve exatamente a corrente. Então, essa equação aqui, ó, como ela é muito complicada, a gente faz uma aproximação dessa equação. Tá? A gente aproxima ela por valores de componentes de circuitos, resistores e fontes. Tá? Então a gente vai ignorar essa equação por enquanto, tá? E vai fazer algumas aproximações. Tá? Então, ó, vamos aproximar o diodo em condução por elementos de circuitos conhecidos. Tá? Então, existem pelo menos 3 aproximações que a gente pode fazer. Cada uma com um nível de complexidade maior. Tá? Isso aqui nos exercícios geralmente vai estar dado. Assim, ó, resolva pela aproximação do diodo ideal. Tá? Resolva pela primeira e segunda aproximação, que nós vamos ver na sequência. Tá? Então, uma simplificação que a gente pode fazer, pessoal, é dizer que o nosso diodo é um diodo ideal. O que é um diodo ideal? Um diodo ideal é um diodo que não tem queda de tensão em condução. Tá? Então é o seguinte, ó, quando eu estou com tensão menor do que zero, menor que zero, ele não conduz. Então ele é como se fosse uma chavezinha aberta. Tá? Não confundir com as chavezinhas lá de circuitos 1 lá do final, tá, pessoal? Tá? Lá tinha um tempo para a chave abrir e fechar. Aqui ela não abre por tempo, aqui ela abre por tensão. Tá? Então, ó, se a tensão no diodo, tá? Tá aqui o diodo desenhado. Se essa tensão aqui, ó, se ela for menor do que zero, o diodo vira um circuito aberto. Tá? Então, ó, nesse gráfico, ó, VD negativo. Então, eu estou aqui, ó. Então, o que é um circuito aberto? É um circuito que a corrente é zero. Então, ó, a corrente está nesse eixo, ó. Isso aqui, essa região aqui, ó, é um circuito aberto, tá? Porque não tem corrente, é um circuito aberto. Depois, se a minha tensão ficar positiva, ou tentar ficar positiva, ele entra em condução, tá? E vira um curto-circuito. Tá? Então, a corrente, ela vai subir, ó, limitado por alguma coisa do circuito. Se eu tiver aqui um resistor e uma fonte assim, ó, a corrente vai circular por aqui. Tá? Então é bem tranquilo de resolver. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui mesmo. Tá?
deixei um espaço. Se eu tiver um circuito assim, ó, um resistor e um diodo. Bem assim. Eu vou colocar aqui, ó, 10 volts, tá? Aqui eu vou colocar um resistor de 2 ohms, tá? E aqui um diodo ideal. Diodo ideal. Tá? Quero calcular a corrente deste diodo, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse circuito aqui, ó, a corrente ela vai fluir no sentido que a seta está apontando aqui, tá? Então, se o meu diodo estivesse aberto, tá? Ele ia ter... vamos pegar, eu vou apagar. O que acontece? Para mim saber, o meu diodo ele pode ter duas condições. Ele pode estar conduzindo ou bloqueado, aberto, né? Então, eu não sei qual condição ainda. Então, eu tenho que fazer um processo de descobrir qual a tensão de operação dele. Tá? Será que ele está conduzindo ou não? Então, o que a gente faz? A gente pega e faz um teste antes. Tá? A gente pega e coloca... deixa o diodo, assume que ele está aberto e mede a tensão nele. Então, qual que é a tensão do diodo agora? Se ele estivesse aberto. A gente vai fazer uma malha aqui dentro. Nós vamos ver que a tensão no diodo, ó, como não tem corrente, a tensão no resistor é 0. Então, esse 10 volts vai aparecer em cima do diodo. Tá? Então, tem 10 volts em cima do diodo. Se tem 10 volts, ó, qual a condição que ele deveria estar? Então, se ele for uma tensão maior, ele é um curto-circuito. Tá? Então, a gente faz esse teste só para ver se o diodo está conduzindo. Tá? Então, eu fiz o teste, ele está conduzindo. Então, se ele está conduzindo, ele deveria ser um curto. Tá? E daí, agora, eu resolvo o circuito aqui. Então, tem 10 volts, um curto-circuito. O meu VD ele vai passar a ser 0 agora. E daí eu vou ter 10 volts sobre 2 ohms. Então, a minha corrente do meu diodo aqui vai ser 5 amperes. Tá? Depois eu vou fazer uns exercícios que eu vou fazer no papel lá com mais espaço. Eu vou mostrar todo o procedimento. Aqui é só para vocês verem o que está acontecendo. Tá? Não estamos resolvendo para valer ainda. Tá? Mas é um processo de eu tenho que testar. Né? Porque agora tem uma condição. Ó, vocês não fizeram circuitos assim ainda. Um circuito que no meio do circuito tem uma condição. Ó. Se tal coisa, faça isso. Se não, faz outra. Tá? Então agora mudou tem uma lógica ali no meio. Tá? Então antes eu não sei se o diodo está conduzindo ou não. Tá? Então tem duas formas de fazer isso. Eu posso dizer assim, ó, eu acho que está aberto. E daí eu calculo a tensão nele. Daí se tiver tensão, eu digo, opa, errei. Eu tenho que colocar ele em condução. Tá? E é assim que a gente vai fazer na sequência. Né? Tá? Ô, professor. Oi. Então, deixa eu tentar entender um pouquinho. Vai lá. Isso ali que a gente fazendo o cálculo ideal ou cálculo real, antes disso eu tenho que calcular a questão das malhas. É isso que eu vou ter que tentar dar uma estudada. É tentar ver se vai haver condução antes de chegar no diodo. Aí depois do diodo a gente vai, se tiver condução, aí eu vou saber se ele vai ser real ou se ele vai estar conduzindo ou não, né? Exatamente. Então é isso que eu teria que dar uma passada agora, tentar dar uma estudada nessa questão das malhas. Essa é para os cálculos futuros, vou precisar disso, então. Essa é a briga. Uhum. Tá, beleza. É isso aí que eu vou me dedicar aí. Valeu. Tá. Me lembra... Tu tá no grupo do WhatsApp, né? Tô no grupo. Uhum. Tá, me pergunta, porque eu vou esquecer, provavelmente. Me chama, professor, me manda o material de circuitos, tá? E daí eu te mando o link das aulas. Tu pode olhar uma aula de malhas lá. Tá, beleza. Tá tudo gravado no YouTube lá. Eu coloquei no Moodle. Todo mundo entrou no Moodle já, pessoal? Não sei se vocês entraram no Moodle. Tu já entrou, Lucas? No Moodle ainda não. Tá, entra no Moodle, lá tem o link. Eu botei no WhatsApp também. A playlist no YouTube, daí vocês entram lá, daí entra no canal do YouTube, tem todas as disciplinas lá. Tem circuito Zoom, tem as eletrônicas, tá tudo lá gravado já. Então, show. Tá, daí vocês vai lá, procura a playlist de circuito Zoom. Tá? Daí tu tem pelo nome, cada vídeo tem um nome. Daí tu vai na aula de malhas lá, por exemplo. Tá, beleza. Obrigado, professor. Tá. Valeu mesmo. Beleza. Tá? Então essa é a lógica, é tentar descobrir se o diodo está em condução ou não. Tá? E como a equação do diodo, pessoal, ela é muito complicada, a gente faz uma aproximação. A primeira aproximação, né, é o diodo ideal, onde ele é ou um circuito aberto ou um curto-circuito.
tá? Ele é uma chave, aberto ou fechado, tá? Essa é a aproximação mais simples que existe, tá? Ela não é perfeita, porque olha aqui, ó, quando o diodo real está em condução, ó, digamos que ele esteja aqui, ó, com 1 ampere, ó, ele vai ter uma tensão em cima dele, ó. Digamos que seja 0,7 volts, tá? Então vai ter uma tensão em cima dele. Aqui, ó, nós estamos assumindo que é um curto-circuito, que não tenha resistência, que não tenha tensão em cima dele, tá? Então, essa aproximação não é perfeita, tá? Mas a gente pode usar em alguns casos para simplificar a vida, né? Tá? Mas o normal é a gente complicar um pouquinho. Daí existe a primeira aproximação. Tá? O que é a primeira aproximação? É que é o seguinte, a gente pega um ponto de operação aqui, ó, tá? E a gente vê qual que é a tensão dele. Digamos que o meu diodo sempre vai operar com 1 ampere, e daí na região de operação aqui ele tenha 0,7 volts. Tá? Pensem que aqui é 0,7, ó. Se ele for para 10 amperes, pessoal, tá fora de escala aqui, 5 amperes, ó, a sua tensão, ó, vai subir para no máximo um 0,8. Tá? Vocês estão vendo que quando a corrente multiplicou por 5, a tensão aumentou só um pouquinho. Tá? Então, depois que ele entrou em condução, que é depois desse joelho, essa curva aqui, ela tem uma região que ela troca, ó. Aqui ela está subindo bem rápido, depois ela dá uma estabilizada, né? Ela vai mais devagar, né? Essa região aqui a gente chama de joelho, tá? É o joelho da curva. Depois do joelho da curva, essa tensão ela é mais uma reta, ela não varia mais tanto, tá? Então, se a gente usar esse 0,7 aqui, ó, tá? Ele já é uma boa aproximação, tá? Eu não preciso usar um valor que dependa da corrente, tá? Porque aqui, ó, foi de 1 para 5, mudou a tensão, ó. Foi para 0,8, digamos. Estou chutando o número aqui, tá, pessoal? Foi de 0,7 para 0,8. Então não variou muito. Então vamos usar sempre o 0,7, tá? Então é isso que a primeira aproximação faz, ó. Ela abaixo de 0,7, ó, é um circuito aberto, tá? Ó, tem 0 de corrente. E depois de 0,7, ela fica em 0,7, tá? Fica em 0,7. Então a corrente vai aumentar e ele vai ficar em 0,7. Então, essa curva, em vez de fazer essa volta aqui da exponencial, a gente vai fazer assim, ó, e daqui a gente vai deixar reto. Ó. Então, tem erro aqui e tem erro aqui. Ó. Não está igual, mas é uma boa aproximação. Tá? Ok? Então, o que acontece? Ó? O diodo, que é real, com essa equação, a gente vai aproximar ele por uma tensão de condução, que a gente chama de VK. Por que K? K vem do inglês de knie ou ni, que significa joelho, tá? Então é a tensão do joelho da curva, tá? Então é a tensão do joelho da curva. A maioria dos diodos, pessoal, essa tensão é em torno de 0,7, tá? Diodos de silício, né? Tá? Diodos de silício, essa tensão é 0,7, tá? Então a lógica agora é o seguinte, ó. Se a tensão do diodo for maior que 0,7, que é o VK, fica em 0,7. Tá? Se for menor do que 0,7, vira um circuito aberto. Tá? Então, esse é o teste que a gente vai fazer. A gente vai botar aqui uma fonte agora, digamos, um resistor, um diodo. Tá? E daí aqui vai ter uma tensão VD. Eu não sei se esse diodo está conduzindo ou não. Eu não sei se ele está nessa condição ou nessa. Não sei ainda. Eu tenho que testar. Tá? Daí eu vou considerar ele aberto para testar. E daí eu vou olhar. Se for maior que 0,7, está em condução. Então fica em 0,7. Tá? E daí a gente troca por uma fontezinha de tensão aqui. Tá? Então essa é a primeira aproximação. Tá? Ela é um pouco melhor, né? É melhor que considerar a reta aqui, né? Que nem estava no slide anterior. Ó. Porque ela estava aqui, ó. Agora nós colocamos ela um pouco para o lado, considerando essa queda. Então já é um pouco melhor. Tá? E a última aproximação, tá? Daí aqui, antes de falar da última, aqui eu tenho algumas curvas mais reais, tá? Mais reais de alguns tipos de diodos. Tá? O diodo de silício que eu acabei de mostrar para vocês é esse cara aqui, ó. Então aqui, o joelho da curva é em torno de 0,7, ó. Tá? O diodo de germânio, o joelho da curva é em torno de 0,3, tá? Então a condução dele é com uma tensão menor, tá?
E esse outro aqui, que é o astato de galho, tá? Astato de galho é o nome do material. A queda de tensão dele, né? A tensão de condução é de 1,2, tá? Então, dependendo do tipo do diodo, a tensão é diferente, tá? Então, a gente aproxima, em vez de usar exponencial, a gente aproxima por um valor constante, quando ele está em condução, tá? Então, ó, germânio 0,3, silício 0,7, astato de galho 1,2, tá? Isso é na região de condução, que é essa região aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Aqui, ó, segundo quadrante não tem nada. E terceiro quadrante, nós temos aqui, ó, a corrente reversa, corrente de fuga, quando eu estou com tensão negativa, ó, tá? Então, quando eu estou com menos 50 volts, por exemplo, ó, o astato de galho é o que tem a menor fuga. Ó, o valorzinho dele é pequeno, ó, tá na ordem de pico, ó, 1 picoampere, tá? O silício tem 10 picoamperes de fuga, que é quando ele deveria estar desligado, mas tem uma fugazinha. E o germânio é maior, ó, 1 micro, tá? Já é uma corrente. 1 microampere é muito pequeno, tá, pessoal? Mas ainda deixa eu ver, se aqui fosse 1 pico, né? De pico para nano dá 1000. Vezes, vem para cá, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão de vezes mais fuga do que o astato de galho, tá? Então a fuga é bem maior, tá? Mas ainda é pequeno. Ok? Então, essas aqui são as curvas reais desses componentes aí. Tá? Pessoal, 9h30, eu acho que terminou o nosso horário aqui, né? É até as 9h30 na quarta-feira, né? Próxima aula a gente continua, tá? Hoje foi bem corrido. Mas daí na próxima aula a gente continua e faz alguns exercícios daí também, tá? Beleza, senhores? Você tem aula daqui agora? Equações diferenciais. Equações com o Linton, mas que beleza. Tá? Manda um abraço pro Linton lá. Conversar com ele para dar umas ideias de exercícios para ele lá também. Ah, daí eu vou embora. Aí vou embora, não quero mais saber disso. Então tá, pessoal. Valeu, senão o Linton vai ficar. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, até terça-feira. Tchau. Tchau, tchau. Eita.